Sou Raul Machado Neto, eu sou egresso da Universidade de São Paulo, onde terminei a minha trajetória como professor titular. Há 2 anos faço parte desse time do Instituto Butantan. Instituto esse que começou em 1901 a sua atividade, tendo como seu primeiro diretor o professor Vital, Dr. Vital Brasil, dentro de uma situação bastante crítica para a saúde, que era enfrentar a peste bubônica. O Instituto Butantan hoje está localizado numa área de 750 mil metros quadrados, tendo 60% dessa área com vegetação que não pode ser tocada. O Butantan também oferece hoje uma capacitação de recursos humanos com a sua escola superior. O Instituto Butantan também recebe no seu parque muitos visitantes e nós estamos consolidando, para um futuro breve, um Butantan Science Park, que abrigará uma série de atividades interativas e que os nossos visitantes poderão desfrutar. Antes da pandemia, o nosso número de visitantes chegava a 300 mil visitantes ano, o que é bastante significativo. A nossa área industrial hoje está em plena atividade de aumento da sua capacidade, incluindo a nova fábrica que nós temos da dengue e a nova fábrica que nós temos de monoclonal. Nós estamos nos capacitando para a produção desses monoclonais, que serão de extrema importância no combate a câncer, e da dengue, que não preciso falar a importância de ter uma vacina da dengue. Nós somos o maior produtor da América Latina e o segundo maior produtor do mundo de vacinas da gripe. O maior produtor do hemisfério sul da vacina contra a gripe. 65% da vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, advém do Butantan. 80 milhões dessa quantidade vem da vacina da gripe. 58,7 milhões são outras vacinas. E nós temos inúmeras vacinas, HPV, HPA, raiva, várias outras vacinas. No total, são 7 vacinas que nós produzimos no Butantan. Vale ressaltar, nesse processo de se capacitar regionalmente como um importante produtor, as parcerias. A necessidade de qualificação de uma instituição para receber uma parceria é fundamental. Eu gostaria de ressaltar aqui a parceria que nós temos com a Sanofi, que resultou na transferência completa, o ano passado, da tecnologia para a produção da vacina da gripe. Isso é fundamental numa atividade de excelência na produção de imunobiológicos. Com relação à vacina Coronavac, que é um desenvolvimento em parceria com a Sinovac da China, nós temos hoje uma produção já de mais de 40 milhões de vacinas colocadas no Sistema Único de Saúde. Nós atingiremos a produção de 46 milhões ainda no começo de maio e finalizamos os 100 milhões compromissados com o Ministério da Saúde em agosto, setembro desse ano. Eu gostaria de também adicionar aqui uma informação importante, que é um projeto com a cidade de Serrana, onde nós fizemos um estudo que já se completou de uma epidemiologia em grande escala. Nós vacinamos 98% da população adulta, 27 mil pessoas, e com esses resultados, com os resultados serológicos desta população, várias informações complementares da maior relevância serão geradas e divulgadas.
Paralelamente à vacina da Coronavac, o Butantan desenvolve, em parceria com o Instituto Monte Sinai e a Universidade do Texas, Austin, a vacina Butanvac, que é desenvolvida em ovo, uma plataforma que já existe no Butantan e que poderemos, dessa maneira, utilizar as mesmas estruturas operacionais e industriais da produção da vacina da gripe, e essa vacina terá uma autonomia da produção de IFA aqui, será totalmente produzida no Brasil, no Butantan. Se por um lado a Coronavac é em células vero, células de rins de macacos verdes, a produção da Butanvac é feita através da modificação do Newcastle, do vírus da doença, que é uma doença bastante comum em aves. Além de estarmos preocupados com a prevenção, quando a gente fala em vacina, nós também estamos atuando na terapia. O soro que está sendo desenvolvido no Butantan tratará daquelas pessoas que já contraíram a Covid-19. Já estamos na parte inicial do estudo clínico e ele está sendo produzido na nossa fazenda, nas imediações de Sorocaba. O soro terá um importante papel no controle da infecção, no controle do desenvolvimento, impedindo que o desenvolvimento atinja uma condição grave no paciente. Também gostaria de falar sobre a implementação de uma rede de detecção de variantes. Cada vez mais, e isso é um consenso internacional, a necessidade de ter redes de alerta que possam detectar variantes. Nós utilizamos a mesma rede de testes para constituir uma rede de determinação do sequenciamento. Com isso, nós temos capacidade, no estado de São Paulo, de detecção das novas variantes. A variante que chegou da África do Sul foi dentro dessa rede que ela foi detectada em Sorocaba. É, então, fundamental que a gente faça parte de um conjunto de alertas, não só do Brasil, como internacional. Obrigado.